Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância. Tem como sigla ESTAD, matrículas pelo número 92037604, código aqui é 85, então 85 92037604. Este seminário foi preparado para aquelas pessoas que não podem ou não querem estar em seminário presencial de segunda a sexta, mas sem perder a qualidade. Então, você é nosso convidado. Nós estamos estudando o livro de Levítico na matéria Pentateuco. Então, nós estamos estudando o livro de Levítico e nós já vimos até agora, do capítulo 1 ao 7, o autor de Levíticos, que nós queremos ser Moisés, mesmo que tenha passado por edições. Levítico de 1 a 7 vai nos ensinar a maneira de se aproximar de Deus. Como é que um homem se aproxima de Deus? Então, de 1 a 7, Levítico vai nos falar de 5 ofertas. A oferta de Olá, que é a oferta de holocausto, a oferta de cereal, minhá, traduzida equivocadamente por oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, hatat, a oferta pacífica era shelamima, e a oferta pela culpa, yasham, hatat yasham. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8, no começo, Levíticos 8, que é a consagração dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão e a seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pão sem fermento. E ajunta toda a congregação à porta da congregação. Então, esse é o texto que vai nos falar da nossa disciplina de hoje, da nossa aula de hoje. Eu já mandei o material para os alunos. Então, nós temos, o Senhor vai ordenar agora a Moisés para que comece. Nós já temos agora as ofertas. Nós já temos como estas ofertas devem ser oferecidas a Deus e em que situação e que tipo de pecado. Então, agora, nós temos as ofertas como holocausto, nós temos a oferta como a oferta de cereal, cevada ou trigo, a oferta pacífica, onde a pessoa podia convidar os amigos para um grande banquete, a oferta pelo pecado, que o sacerdote era o único que podia comer, e a oferta pela culpa. Então, agora há uma oferta. Só não existe oferta para o pecado deliberado. Então, para este pecado, em que a pessoa resolve, é o que a gente chama de apostasia, abandonar a fé, então não há uma oferta. Deus não estipulou uma oferta, porque a oferta pacífica seria o quê? A oferta pacífica nós já vimos. Eu acho que a senhorita, dona Ana, não leu, não assistiu à aula de ontem. Né? Então,
na aula de ontem, você vai ver o que é oferta pacífica. Então, o que acontece? Havia oferta de holocausto. Então, quando uma pessoa queria oferecer, havia um pecado, e a pessoa queria oferecer uma oferta queimada, então ela oferecia um boi, no caso de não ter dinheiro para comprar um boi, um carneiro, ou rolinhas ou pombinhos. Então havia a oferta de cereal, era para aquelas pessoas que não tinham condições de oferecer uma oferta de gado. Podia ser de trigo ou de cevada. E havia a oferta pacífica, que era aquela oferta onde a pessoa está em paz com Deus, onde a pessoa está bem. Isso significa que o sacrifício ou a oferta não faz parte do culto a Deus e não é apenas para a remoção de pecados, de defeitos, de erros, de equívocos. Então, a oferta pacífica era um animal imolado, um carneiro, uma ovelha. E esse carneiro, uma parte era do ofertante. E o ofertante convidava os amigos e Deus faz uma observação que eles deviam convidar o órfão, a viúva, os desvalidos da vida, os necessitados. Então, agora, depois de toda a oferta ter sido estipulada, orientada, mostrada quando, como, o que, por quê, onde, então agora o autor vai passar para a parte daqueles que vão oficiar, daqueles que serão consagrados, é o ungido do Senhor. O ungido do Senhor no Antigo Testamento é o sacerdote e o rei. Só essas duas pessoas são ungidas com óleo. Então chega o dia da consagração e Deus manda Moisés trazer Arão, vesti-lo com as vestes de sumo sacerdote, quer dizer, o sacerdote maior, o Kohen Gadol, ou seja, o grande, o maior de todos os sacerdotes, o representante diante de Deus. E nós vimos que Deus agora vai ungir, Moisés vai ungir Arão, tá? Porque hoje é o dia da sua consagração. E Arão e seus filhos, né, eles colocam as vestes, Moisés traz o óleo da consagração, da unção, e oferece o novilho da oferta pelo pecado. Lembremos que, para o sacerdote, como ele era o posto mais alto, então era necessário um novilho, a oferta pelo pecado, 2 carneiros e um cesto de pães ázimos, que quer dizer pão sem fermento. Então Deus diz a Moisés que ele devia realizar essa consagração diante de toda a congregação. Então todo o povo de Israel é reunido diante da tenda e ali é feita a consagração. Então, como é a cerimônia propriamente dita? Ela vai do 6 ao 13. Arão e seus filhos primeiro eles se lavam. Jesus diz aos seus discípulos: vós já estáis limpo. Moisés veste a Arão com as vestes sagradas. E Moisés asperge, ou seja, joga sobre ele 7 vezes o óleo da unção. Tá? Moisés asperge 7 vezes com o óleo da unção o tabernáculo, porque o tabernáculo também precisava ser purificado. Lembremos, o tabernáculo tinha sido feito pelo povo de Israel, povo pecador. Então agora este tabernáculo também é purificado e consagrado ao Senhor. Então Moisés derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Arão
e agora ele está consagrado como aquele que é mediador. Correm, né? Ocorre. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, ele é aquele que ouve a Deus, que ouve os homens e fala com estes, com Deus, a respeito destes. Então, o sacerdote agora é um mediador, é alguém que está entre Deus e o homem. O homem não pode ir direto a Deus por causa do pecado. Então, há uma necessidade de um mediador que aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí eu mandei para vocês, né? Nós temos o sumo sacerdote, que é o mais importante, é o chefe, e nós temos o sacerdote. Então, o sacerdócio é hereditário. Na Bíblia, nós vamos encontrar duas linhas sacerdotais. O sacerdócio de Melquisedeque, que é eterno, e o sacerdócio arônico, que é temporal. Então, nós temos o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, você vai ver que as vestes são diferentes, eles estão descalços. Então, ele tem uma túnica, depois ele tem outra veste, então ele tem um cinto, ele tem 12 pedras aqui que ele carrega no peito, para indicar que ele está levando a nação de Israel. Ele tem mais 2 pedras aqui, que simbolizam 6 e 6 tribos. Na cabeça ele tem uma tiara, que é Kadosh Yahvé, ou seja, santidade ao Senhor. Então, esse é o homem por excelência. E já os sacerdotes, que era uma espécie de auxiliar do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote, na verdade, ele fazia o trabalho uma vez só. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Então, o sumo sacerdote é quem oficializava. Agora, no dia a dia, quem oficializava mesmo eram os sacerdotes, que eram filhos de Arão. Então, é o que a gente chama de sacerdócio arônico. Então, veja que as vestes dos sacerdotes eram bem mais simples. Era uma mitra, um vestido e um cinto. Enquanto que a do sumo sacerdote era diferente. Então, durante os trabalhos, esse aqui que realizava os trabalhos, né, das ofertas. E aí nós temos a oferta da consagração. Moisés traz o novilho e Arão põe as mãos sobre a cabeça do animal. Então, isso significa agora que eles estão morrendo, como aquele animal está morrendo, mas também eles estão se dedicando ao Senhor. É uma oferta de dedicação, de consagração, é de dizer, não sou mais meu, pertenço a ti. Moisés também dedicou e purificou o altar com o sangue nas pontas e na base do altar. Então, tudo agora precisa estar puro. Tudo agora, porque quem vai habitar? Deus, lá em Êxodo diz, 25, Deus diz, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então, esse Deus Santo, que vai agora, de certa forma, estar entre o povo, porque Deus é imenso. E aí nós entramos em 2 doutrinas da teologia, que é a doutrina da transcendência, que Deus é maior, ultrapassa todos os espaços, e a doutrina da imanência, que Deus se faz presente em determinado lugar, como seria o caso aqui. Então, nós estaremos falando desse lado da imanência, que Deus
pode habitar com o seu povo. Mas para que Deus habitasse, era necessário, primeiro, que houvesse alguém entre ele e o povo. Para que, se o povo errasse, esse alguém pudesse interceder diante dele pelo povo, para que ele não destruísse o povo por causa da sua santidade. Mas esse cidadão que foi escolhido também podia pecar. Então, havia estipulação de sacrifício para o pecado de um sacerdote. Então, nós vemos que Moisés vai queimar essa parte interior, nós já vimos. Era a parte principal, ele vai oferecer a Deus. Queimou as outras partes do animal fora do arraial. Isso significa que era uma oferta pelo pecado, porque nós já vimos que parte do animal na oferta pelo pecado era queimada fora do arraial, e por isso Jesus sofreu fora de Jerusalém, fora da porta, como diz o autor aos Hebreus. Aí Moisés sacrifica o primeiro cordeiro, carneiro em holocausto. O segundo carneiro é o carneiro da consagração. Significa que agora Moisés, Arão, ele está consagrado, dedicado a Deus. E aí, o sangue é posto sobre as pontas do altar e sobre a orelha direita, para ele ouvir a Deus. O polegar direito, para ele fazer a obra de Deus. E sobre o dedo do pé direito, para que ele possa andar no caminho do Senhor. Então, unção na orelha para ouvir a voz de Deus. Unção no polegar para fazer a obra de Deus. E unção no pé direito, no dedo do pé direito, para andar no caminho do Senhor. E Moisés asperge também esse sangue sobre Arão e sobre seus filhos, tanto o óleo como o sangue. E Arão e seus filhos ficam 7 dias, uma espécie de quarentena, à porta da tenda, para concluir a consagração. Então, durante 7 dias, eles não podem sair dali. Eles agora pertencem a Deus. E aí agora nós temos os sacrifícios para estar na presença de Deus. Então, nós já vimos que Deus deu o modo de se chegar a ele através das ofertas. Deus estipulou quem vai fazer essas ofertas, mediadores entre Deus e o povo. E Deus agora está presente no meio desse povo. Então, há sacrifícios para estar na presença desse Deus que é santo e que não tolera o pecado. Sacrifício por Arão e pelo sacerdócio. Este acontecimento ocorreu no 8º dia. Então, eles passavam 7 dias em quarentena, no 8º dia era feito. Um bezerro era ofertado, um carneiro para o holocausto, e o sacerdócio era feito por homens imperfeitos e pecadores. Então, por isso havia essa necessidade de um carneiro para o holocausto, de um bezerro como oferta pelo pecado, para dizermos que estes homens são pecadores. Por isso que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, vai usar como argumentação de que os sacerdotes do Antigo Testamento eram pecadores iguais a nós. Por isso, eles tinham que oferecer sacrifícios antes por si mesmos. Mas Jesus não tem nenhum pecado pelo qual devesse morrer, morreu no lugar de outrem. Ou seja, morreu no nosso lugar, para que, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Então, agora havia um sacrifício pelo povo de Israel. Um bode
para a oferta pelo pecado, um cordeiro e um bezerro para o holocausto, um novilho e um carneiro para a oferta pacífica, uma oferta de cereal. Então você vai ver que é muita coisa sendo oferta. Então aí tem muito gasto. Por quê? Porque Deus promete que a sua glória vai se manifestar. Que a presença de Deus vai se manifestar no meio do povo. Então, se o povo queria ver a oferta, a presença de Deus, tinha que ofertar, não no sentido de pagar para ver, mas no sentido de estar em comunhão, no sentido de estar de acordo com o que foi estipulado por Deus. Então, estando agora totalmente purificados, santificados, Deus podia estar no meio deles sem lhes causar mal. Então, quando a pessoa lê um texto desse desavisado, pensa que Deus é um Deus que está interessado no dinheiro do povo. E uma pessoa mal informada ou de má índole, ela pega um texto desse e ela vai dizer o que Deus nunca disse. Agora, os sacrifícios de Arão. Arão agora é o oficiante dos sacrifícios. Até agora, Moisés tinha feito as coisas por Arão, consagrado, ungindo. Mas agora, a partir de agora, Arão vai ser o oficiante. Né? Então, ele oferece sacrifício por si e pelo povo, significando que tanto ele quanto o povo são pecadores. E a primeira oferta era pelo pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, e agora esse povo quer estar na presença de Deus, então tem que oferecer uma oferta pelo pecado, para que, uma vez purificado do pecado, Deus possa estar no meio deles sem lhes causar dano algum. A segunda oferta era de holocausto, para indicar uma consagração total. Aquele povo está se dedicando a Deus, está se consagrando a Deus. E aí havia um sacrifício pacífico para mostrar a gratidão desse povo pela presença de Deus entre eles. E Arão, agora, depois de tudo isso, ele subia, né, pela rampa de terra e ele pronunciava a bênção sacerdotal, que está em Levítico 6 e 24. A bênção que diz assim, eu não anotei aqui, ela diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Então, o que acontecia é que, depois de tudo isso, o sumo sacerdote subia a rampa, lá do alto do altar do holocausto, do altar de bronze, ele erguia as mãos e pronunciava a bênção sobre o povo. Agora, Deus está no meio do povo. Há alguém entre Deus e o povo está em festa, está em paz com Deus, perdoado, purificado, e Deus está no meio daquele povo para abençoá-los. E aí acontece algo tremendo. É que
o fogo acendeu o altar do holocausto. Eu coloquei aqui umas fotos. Nós temos aqui o altar do holocausto. Deixa eu botar uma cor diferente. Então, nós temos aqui ó, o altar do holocausto. Esse altar não estava aceso. Então, quando agora está tudo normal, Deus está no meio desse povo, Deus está, tudo foi feito de acordo com o preceituado, o exigido por Deus. Existe agora um sacerdócio, existe agora, foi oferecido perdão, um sacrifício para o perdão dos pecados, sacrifício de paz, o santuário foi purificado, então está tudo limpo, tudo ok. Então, como sinal de que está tudo ok e que vai começar a comunhão do povo com Deus, aqui nós temos a Kavod, que o povo hoje chama de Shekinah, que era a glória manifesta de Deus. Então, da Kavod vem fogo e acende o altar do holocausto. O altar de bronze. Então, este fogo foi aceso por Deus. Por isso, o sacerdote tinha que mantê-lo aceso. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, sai fogo da glória de Deus. É Deus dizendo: eu aprovo. Vocês fizeram, Moisés fez tudo de acordo com a minha instrução, de acordo com a Torá, de acordo com a lei. E agora Deus dá um sinal de aprovação, de que ele está no meio deles. E esse sinal é que sai fogo e agora acende o altar de bronze, onde vão ser oferecidas todas as ofertas. Então, nós vamos continuar. Alguma pergunta? Da minha parte, não. Não, professor, tá bem Graças a Deus. Né? explicado. Mas nós vamos ver agora que assim vocês devem estar lembrados de que depois do Pentecostes, que se você notou, isso aqui parece o Pentecostes, onde o povo purificado está ali e o fogo de Deus desce. Só que depois do Pentecostes acontece um problema com a igreja, Ananias e Safira. Eles são mortos. Então agora também tá tudo bem, mas o ser humano não fica tudo bem por muito tempo. Então o povo vendo agora isso, o fogo que desceu do céu, eles se prostram com o rosto em terra. Mas aí, dois filhos de Arão, que são sacerdotes, Nadab e Abiú, eles são mortos pelo fogo. Então, o mesmo fogo que traz a presença de Deus para o povo, pune aqueles que não compreendem o valor e nem o temor que deveriam ter pela presença de um Deus tão santo. Então, Nadab e Abiú são os primeiros, assim como Ananias e Safira, a experimentarem, né, o fogo, né, consumidor, o fogo
que repele a maldade. Então, assim como Ananias e Safira cometeram pecados e morreram pouco tempo depois do Espírito Santo descer, do Pentecostes, infelizmente, Nadab e Abiú cometem pecado também. E enquanto o povo está celebrando, mal dá para o povo celebrar a presença de Deus, esta alegria de estar na presença de Deus, o povo, Nadab e Abiú, vão lá e fazem o que não devia. É próprio do ser humano. O que eu acho tremendo na Bíblia é que a Bíblia é um livro de seres humanos. É que a Bíblia não pinta aqueles que são os personagens, as personagens dela, como pessoas fortes, que demoram muito na presença de Deus, que veem a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, e correspondem a esse amor, e se dedicam a ele. Não, a Bíblia mostra o homem como ele realmente é, com suas fraquezas, com suas limitações, em seu estado caído. Então, estes homens agora, Nadab e Abiú, eles vão cometer um pecado. Né? Então, eles vão oferecer o que se chama de fogo estranho. Então, o que é esse fogo estranho que Levítico diz que Nadab e Abiú levaram para dentro do templo? O fogo era estranho porque não fora tirado do altar de bronze. Então, nós já vimos que o altar de bronze, deixa eu só colocar aqui, eu vou abrir outra para eu não ficar aqui. Então, aqui nós temos o santuário de Deus. E aqui nós temos o altar de bronze. Então, esse pátio aqui tinha o pátio e tinha a tenda. Então, o altar era a peça maior. Esse altar aponta para a cruz. Quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que você via era o altar. E você vai ver como a organização era grande. Em primeiro lugar, a porta aqui, ó, você vê a porta, ela ficava, o tabernáculo ficava de costas para o sol, aqui, para mostrar que o sol não era um deus. Depois você vai ver a separação, um muro, ó, que separava o sagrado do que não era sagrado. Então, e aqui as tribos armavam as suas tendas de acordo com as ordens da Torá. Então, ninguém podia chegar em qualquer lugar e dizer, eu cheguei primeiro. Então, era tudo organizado. Então, Deus, o Deus da Bíblia, o Yahvé, é um Deus de organização e tem uma espécie de degradê. Começa aqui. Aqui nós temos o lugar, o Santo dos Santos. Aí, bem aqui, nós temos o lugar santo. Aí, fora, nós temos agora o átrio. Do lado de fora, passando o muro, porque há uma separação. Esse povo está perto de Deus. Deus está no meio deles, mas ainda há uma separação. Por isso, precisa do sacerdote. Então, o que acontece fora, aqui bem longe,
aqui no deserto, fora do acampamento, existia um lugar imundo, onde eram queimadas as cinzas, os excrementos dos animais, né? E mais longe existia ainda o lugar mais imundo, onde era levado o bode emissário. Então, nós temos aqui Arão, ele entrou aqui, os Nadab e Abiú entraram com fogo que não fora tirado daqui, desse altar aqui. Eles trouxeram fogo de fora. Então, esse fogo era um fogo estranho ao sacerdote, ao santuário. Então, a primeira coisa do pecado deles foi que eles deviam tirar o sacerdote, quando entrava na presença de Deus, tinha que tirar fogo daqui. E eles tiraram fogo de outro lugar. Por isso o fogo era estranho. Esse fogo aqui não era estranho. Pastor, então fogo estranho é literalmente fogo estranho, né? Fogo estranho mesmo. Porque eu gosto de ensinar que eles estavam em pecado, eles estavam fazendo coisas erradas, esse fogo estranho era algum pecado que eles tinham cometido. Nós vamos ver que existe mais coisas, certo? Mas o primeiro passo foi que, porque tudo que está aqui dentro pertence a Deus. Então, nada do que está aqui dentro é estranho. Mas eles fizeram isso por esquecimento, negligência? Não, nós vamos ver agora. Tá ok. É porque são várias partes. Então, a primeira coisa é que eles pegaram fogo lá fora, no lugar errado. Então, aquilo que começa errado. A segunda coisa é que eles usurparam o lugar do sumo sacerdote. O sacrifício com o incensário era oferecido pelo sumo sacerdote no dia do Yom Kippur. Então, eles, em primeiro lugar, eles pegaram fogo fora do santuário, colocaram dentro do incenso e entraram para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Isto não era permitido a um sacerdote, só ao sumo sacerdote e no dia da expiação. E ele ainda corria risco de morrer. Então, esse foi o segundo erro. O terceiro erro é que o incenso não tinha sido composto segundo preceituado por Deus. Então, eles estavam tudo errado. Estava tudo errado. E acredita-se, alguns estudiosos acreditam que eles fizeram isso porque estavam embriagados. Eruditos acreditam que eles estavam embriagados. No hebraico, zerah significa estranho, hálito repugnante. E a proibição dos sacerdotes tomarem vinho antes de ministrar lembra isso. Então, Levítico 10 e 9 vai nos dizer, Levíticos 10 e 9, diz assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrarem na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, é logo depois. Deus estabelece essa lei. Então, alguns estudiosos acreditam que eles, embriagados, pegaram fogo estranho, não lembraram que aquele dia não era o dia do Yom Kippur, que eles não podiam oferecer sacrifícios lá no lugar santo, eles não tiveram o cuidado de fazer
o, o incenso que eles iam colocar no altar do incenso, antes de entrar na presença de Deus, de maneira correta. Então, tudo estava errado. E aí a Bíblia Sagrada diz que sai fogo do altar e consome a Nadab e a Abiú. E aquilo que era festa se transforma agora em luto, em tristeza. Deu para entender, Renato? Sim, pastor, deu para entender. Então, agora, tudo isso acredita-se que eles fizeram porque estavam sob efeito do álcool. Então, agora, logo o fogo estranho era um intruso no santuário e deveria ser erradicado. Então, as consequências do pecado de Nadab e Abiú foram sepultados fora do arraial, ou seja, num lugar imundo. Eles eram profanos. O luto é vedado a Arão e a seus filhos. O luto significava que não concordavam com o juízo. Luto significa que não concordavam com o juízo divino. Então, é uma pergunta que se faz, que devia ter aqui interrogação. Porque, na verdade, eles não colocaram, Deus não permitiu a Arão e aos filhos que sobreviveram, Eleazar e Abiatar, fazerem luto. Significa que eles concordavam com Deus. Significa que eles estão dizendo Deus está correto. Porque se eles fizessem luto, se Deus permitisse luto a eles, ou Deus não permitindo eles desobedecessem, eles estariam dizendo, Deus, o Senhor está errado, o Senhor matou meu filho. Matou injustamente. Mas quando eles não colocam o luto, que era algo que não acontecia em Israel, eles estão concordando com o juízo divino. Eles estão dizendo, Deus está absolutamente certo. Deus está absolutamente certo. Então, Arão e seus 2 filhos não poderiam sair da tenda. Tinham que garantir a continuidade do serviço. Então, agora, eles têm que ficar lá na tenda, os 2 que restaram. Arão tinha 4 filhos. Agora, tem uma queda de 50%, é um negócio terrível. Né? Você já imaginou no ministério de Deus? Hoje no mundo já tem pouca gente pregando, haver uma perda de 50%. Então, aqui tinha 4 sacerdotes para auxiliarem Arão. Destes 4, 2 são mortos porque entram na presença de Deus. Então, a presença de Deus é maravilhosa, mas ela infunde temor. E ela exige reverência e santidade. Então, agora, proibidos os sacerdotes bêbados. A proibição do uso do vinho e outras bebidas aos sacerdotes antes de oficiarem no tabernáculo. Então, agora, eles não podem beber quando vão fazer o seu trabalho. Os sacerdotes deveriam ter discernimento, porque eram responsáveis pelo ensino. E o álcool tira o discernimento. Foi um grande problema. Então, os 2 que restaram, Eleazar e Itamar. Então, nós temos Nadab e Abiú que morreram, Eleazar e Itamar. As regras para comer alimentos consagrados. Então, agora,
é aquela história, bola para frente, a vida continua. Há uma dor no coração de Arão, mas ele não vai botar luto, porque se ele coloca luto, ele está dizendo que Deus é injusto, ele está dizendo que ele está chorando, mas ele está dizendo o seguinte: não vou pôr luto porque eu estou do lado de Deus. Ele tinha dois lados para escolher, o lado dos filhos. Então, se ele escolhe o lado dos filhos, ele colocaria luto. Ou está do lado de Deus. E ele diz: eu estou do lado de Deus. Por isso que Jesus diz que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque muitas vezes nós temos que escolher, e a escolha mais difícil é quando envolvem pessoas que são muito queridas, mas que essas pessoas estão em oposição a Deus. E nós temos que tomar uma atitude. Então, agora Moisés manda a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, que comam no lugar santo a parte que lhes cabia da oferta de cereal. Então, agora eles vão começar a usufruir do seu trabalho. O peito e a coxa da oferta movida podia ser comido por Arão e seus filhos e filhas no lugar limpo. Então, agora, nós já vimos que o pão era dado. Agora, a parte, assim, humanamente falando, melhor, né, só tinha carne. Né? O peito e a coxa, onde tem mais carne, pertencem ao sacerdote. E ele pode comer conjunto com a sua família, desde que ele coma num lugar que seja limpo. O bode oferecido pelo pecado não foi comido por temor dos sacerdotes. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés procurou o bode oferecido pelo pecado. Significa que o povo escondeu, com medo. Então, eles podiam comer, mas ninguém teve a coragem. Porque quando Deus executa um juízo, fica todo mundo com medo. Mas quando passa o juízo, aí pronto. Parece que a gente perde o temor a Deus. E na próxima aula nós vamos terminar o Levítico. Terminar não, é dar uma boa avançada. Começando aqui em diferença entre animais puros e impuros. Né? Vendo a questão da lepra e vendo a questão do dia do Yom Kippur. Então, alguma pergunta? Não, pastor. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Professor? Diga. Só uma pergunta. Então, o sumo sacerdote só oferecia sacerdote uma vez por ano, quando era para ser o ano novo. É? Ele só oferecia sacrifício uma vez. Por ano, né? Pela nação. Uhum. Então, era assim. Tinha a festa das trombetas. Essa festa anunciava o ano novo. Durante esse ano novo, a primeira coisa que se fazia era pedir perdão a Deus pelos pecados. Então, nesse momento, tinha um dia, esse dia era chamado de Yom Kippur, Sim. ou o dia do perdão, ou o dia da expiação, é a mesma coisa. E no dia do perdão, o povo ficava do lado de fora, trazia uma oferta, que nós vamos ver, e aí o sacerdote entrava, o sumo sacerdote. Ele entrava, oferecia a Deus a oferta, e quando ele voltava, a nação estava perdoada. Então, o ano começava bem, começava
jubiloso, o povo estava zerado para começar tudo com Deus, um ano novo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus com sangue, para apontar para Jesus Cristo, que uma única vez ofereceu um único sacrifício. Deu para entender? Sim, agora entendi. Deus abençoe. Amém.